Bom dia, turma. A aula de hoje nós vamos falar sobre o ciclo PDCA, a disciplina MTA, Métodos e Técnicas Administrativas. Vamos ver o conceito de PDCA. O PDCA é um ciclo de melhoria contínua de um processo. É um método de gestão que propõe a abordagem organizada para a solução de problemas ou acompanhamento de um processo. Através desse método, a melhoria se dá permanentemente, ou seja, há uma melhoria contínua. Como nós vimos, nas outras aulas de gestão de processos, eu falei brevemente sobre o ciclo PDCA, que está incluso no processo de transformação, de mudanças, de gerenciamento de uma empresa. E o ciclo PDCA, como o próprio nome já diz, é um ciclo, ou seja, ele vai estar sempre de um formato de ciclo para resolver os problemas, e ele nunca vai abrir, sempre vai se fechar. Fecha-se um ciclo, vocês vão entender mais na frente o que eu estou falando, e começa-se outro ciclo, tá? Sempre para estar com melhoria contínua, melhorando a cada dia. As iniciais em inglês, PDCA, vem de plan, plano, do, de fazer, check, de verificar e act, de ação. Em português, vamos ter planejar, que é o plan, fazer, que é o do, verificar, que é o check, e o action, que é o agir. Aí vocês estão vendo uma imagem de um ciclo PDCA, onde vamos começar ali na parte verde com o plan, de planejamento. Aí vocês podem ver que há uma análise do processo para localizar alguns tipos de problemas e estabelecer metas para resolver esses tipos de problemas e depois estabelecer um plano de ação. Isso aí faz parte do plan, que é o P. O D do do, de fazer, a gente verificou os problemas, observamos, localizamos, analisamos o processo, estabelecemos um plano de ação e agora nós vamos treinar os envolvidos nesse processo, os colaboradores. E para poder executar o plano, antes de executar um plano, a gente tem que treinar os que estão envolvidos nos problemas. Depois, nós vamos ver aqui o cheque, Então, o cheque é de verificar. Analisamos onde está o problema, treinamos os envolvidos que está envolvido no problema para executar o plano de ação e agora nós vamos verificar se as metas estão sendo alcançadas. Se não, descobrir o porquê e definir um novo método, mas nunca deixar em aberto isso. Nós temos que verificar para poder verificar se as metas estão sendo alcançadas. Se não tiver, a gente tem que verificar novamente até encontrar, para definir um novo método que dê certo. Depois vamos para o ACT, que é a ação. Implementar um novo método caso não dê certo. E se funcionou, a gente vai padronizar as tarefas e treinar a equipe novamente para o plano de ação. Se não funcionou, a gente tem que tomar as ações corretivas. Mas é como eu falei, nunca a gente pode deixar sem um plano de correção, porque deve estar sempre em melhoria qualquer tipo de processo. Também vamos ver mais na frente exemplo prático disso que eu estou falando, tá bom? Plano é o planejar, em português. É a etapa em que se analisam os problemas que querem ser resolvidos seguindo a seguinte ordem. Como nós vimos lá, nessa imagenzinha aqui, é o que nós vamos agora identificar de um por um. A definição dos problemas, para a gente achar onde é que está o problema. A definição de objetivos. A escolha dos métodos que vão ser utilizados, para poder resolver o problema. E se questionar 5 vezes por que o problema ocorreu, sempre tornando sua resposta mais completa. Como assim me questionar 5 vezes? Quando ele fala se questionar 5 vezes, é porque a gente deve ter certeza onde foi que o problema começou. Porque se a gente não tiver a identificação de onde ele começou, a gente nunca vai conseguir
corrigir esse problema, porque não foi na raiz do problema. Entenderam? Por isso que ele fala assim, questionar 5 vezes. Os 5 porquês e o processo PDCA. Não há como planejar a solução de um problema sem identificar sua causa inicial, o problema raiz, o que eu falei ainda há pouco, aquele que realmente é o motivo inicial de tudo. Por exemplo, imagine que você descubra um problema em sua casa. Isso é um exemplo bem prático, gente, que vocês vão entender todo esse ciclo PDCA. A luz não está acendendo em determinado cômodo na sua casa. Aí a gente vai começar a analisar os 5 porquês, que a gente disse. Eu falei, mais adiante, os 5 porquês para poder chegar no problema raiz. Primeira pergunta que ele fez: por que a luz não acende? Segundo, por que a lâmpada queimou? Ela não acendeu por quê? Porque queimou? Sim, queimou. E por que queimou? Porque o disjuntor foi desarmado. O disjuntor, vocês sabem que é aquele que quando acontece um curto-circuito ou qualquer coisa desse tipo, ele baixa, tem aqueles interruptores, ele baixa, faz tec, para poder não ter um incêndio nem uma coisa maior, não pegar fogo. É para isso que serve o disjuntor. Quarto, por que houve essa sobrecarga de energia? E quinto, por que colocaram tantos aparelhos na mesma tomada? Você vê que aí você tem que ter a resposta de cada pergunta, de cada porquê desse. Aí por que a luz não acende? Aí vamos verificar. Tirei a lâmpada lá e vi que ela queimou. Aí ela queimou. E por que queimou? Vamos ver a causa de por que ela queimou. Por que o disjuntor foi desarmado? Então foi algo mais forte, porque se o disjuntor chegou ao ponto de desarmar, é porque então foi algo mais complexo. Por que houve essa sobrecarga de energia? Porque se o disjuntor foi desarmado, houve uma sobrecarga de energia. Alguma coisa aconteceu para ter essa sobrecarga de energia. Por que colocaram tantos aparelhos na mesma tomada? Uma espécie que a gente chama ou de T ou de Benjamin, que não é aconselhável colocar, porque se você coloca muitas tomadas naquele Benjaminzinho, qualquer variação elétrica pode queimar, ou um aparelho doméstico. Então, eu consegui chegar aí na raiz do problema. Gente, se por acaso eu não chegasse na raiz do problema, tirasse a luz, a lâmpada, certo? Tirasse a lâmpada e visse que ela não acende, eu liguei o interruptor, ela não acende. Aí eu simplesmente tirei a lâmpada. Foi porque ela queimou. E não quis saber o porquê, o disjuntor desarmou tudinho. Deixa pra lá, eu vou trocar. Essa lâmpada iria queimar de novo? Iria sim. Então, o problema não ia ser solucionado, porque eu não cheguei na raiz do problema. Deu para entender? Então, a gente precisa chegar na raiz do problema para que ele não aconteça novamente. Então, que haja uma perfeição para que não haja novamente o mesmo problema. E a gente ficar rodando em círculos de acordo com o mesmo problema. Então, eu creio que tenha sido um exemplo bem prático, para entender bastante aí o que é um ciclo PDCA. Vamos para o DO. A gente estava no planejamento, tá? Que a gente fez as 5 perguntas. Porque a gente viu a última pergunta, vou até voltar aqui. A última pergunta foi, por que colocaram tantos aparelhos na mesma tomada? Então, a gente já tem um planejamento, de como a gente vai fazer. Como fazer agora o DO? É hora de pôr a mão na massa, executando-se o que foi determinado no passo anterior. Responder aquela última pergunta lá do planejamento. Treinar o método, executar, realizar eventuais mudanças, não procurar a perfeição, mas o que pode ser feito de forma prática, medir e registrar os resultados. Vamos voltar à lâmpada, Então, como é que a gente faria? Então tem muito aparelho ligado numa mesma tomada, num Benjamin ou num T. Então, vamos fazer o seguinte, vamos executar algo para realizar mudanças, E tentar fazer com que não ocorra mais isso. Então, o que é que a gente vai fazer? Tirar essa tomada, esse T, esse Benjamin, e procurar colocar uma tomada, um eletrodoméstico, ou algo desse tipo em cada tomada, para não ocorrer uma sobrecarga de energia. Medir e registrar os resultados e se vai dar certo ou não. Fazendo isso, deu certo? Nunca mais queimou lâmpada nenhuma?
Então, ok, sair do fazer, do do, né? É interessante notar que nesta fase no modelo PDCA, apesar de ser chamada de do, fazer, não se começa realmente fazendo algo que vai resolver o problema, mas capacitando as pessoas que terão que atuar, que arregaçar as mangas e colocar as coisas em prática. Sem o devido treinamento, a execução do ciclo PDCA certamente ficará comprometida. Porque se eu colocar os colaboradores de uma empresa para realizar a ação sem um treinamento, sem eles saberem para onde vão, fatalmente vai ocorrer o problema novamente. Eles têm que estar treinados para que aquele problema no setor deles não volte a acontecer. Voltando ao exemplozinho básico da lâmpada, né? Qual seria o treinamento da lâmpada? Né? É a gente saber que não pode, treinar a pessoa, a dona de casa, o dono da casa, que não pode colocar várias tomadas aliás, vários elétrons, né, na mesma tomada. É treinar dizendo isso a ele. Aqui tem uma frase de Abraham Lincoln. Se eu tivesse apenas 1 hora para cortar uma árvore, eu usaria os primeiros 45 minutos afiando o meu machado. Vejam só que frase, né, interessante. Então, não adianta nesse caso aí, que ele quis dar, né, foi uma metáfora, eu vou cortar uma árvore, imagina se ele vai cortar uma árvore com a faca de pão, né? Então ele tem que fazer um planejamento de como ele vai, né? Então ele tem que, seria o treinamento, seria o quê? Afiar o machado dele também. Senão, sem o machado afiado, ele não vai conseguir cortar a árvore. O cheque, esta é uma das etapas mais importantes que define o conceito do PDCA num ciclo. Depois de checar, né, que é verificar, vamos procurar agir de forma melhorada. Verificar se o padrão está sendo obedecido, verificar o que está funcionando e o que está dando errado, perguntar por quê a cada passo. Novamente, se um problema é detectado, recorre àqueles 5 porquês, né, que a gente fez lá no planejamento. Com as respostas, treinar um método definido. Então, o cheque, gente, nada mais é do que verificar se está dando certo a ação que a gente propôs a fazer com o treinamento dos colaboradores, tá bem? Então, sempre está verificando se o que está dando certo e o que está dando errado. E o que está dando errado, a gente vai fazer os 5 porquês novamente no planejamento para treinar novamente e fazer um método definido. O diagrama de Ishikawa pode auxiliar no modelo PDCA. Na verdade, da mesma forma que os 5 porquês, o diagrama de Ishikawa, também conhecido como espinha de peixe, pode tanto ajudar na fase de planejamento, ao se descobrir o problema, quanto na fase de checagem. Gente, o diagrama de Ishikawa nós vamos estudar nas próximas aulas, tá certo? Então, isso aqui é para quando a gente chegar no diagrama de Ishikawa, vocês lembrarem que vai estar tudo ligado com o ciclo PDCA, como os 5 Ws que a gente acabou de ver, esses 5 porquês do planejamento, também vocês vão conhecer como os 5 Ws, tá certo? O ACT, hora de agir com mais assertividade. Como assim? Agora a gente pode agir de uma maneira mais lógica, né? De uma maneira planejada. As coisas estão conforme programado? Continuar assim. Se a resposta for sim, está tudo dando certo. Então, a gente continua do jeito que está. Como diz o ditado, time que está ganhando não se mexe. Na verdade, existem inconformidades, então agir para corrigir e prevenir os erros. Se houver alguma inconformidade, a gente não vai ficar parado e deixar o erro lá rolando, né? Para poder acontecer o mesmo problema do início. Então, não vai adiantar nada o PDCA. Então, a gente tem que logo prevenir os erros. Melhorar o sistema de trabalho e repetir as soluções que se mostraram adequadas. Se está mostrando que está tudo adequado, certamente a gente vai continuar a repetir essas mesmas soluções. Ao final da 4ª fase, o conceito de PDCA recomenda o reinício do ciclo para se buscar uma melhoria continuada e ininterrupta. Quando o método foi definido e começa a ser aplicado, as medições devem ser ainda mais intensas em busca de erros e desvios.
Se forem encontradas inconformidades, o processo PDCA se reinicia em busca da melhoria contínua do processo. É por isso que se chama, gente, de ciclo PDCA. Porque, encontrei aquele erro naquele setor, né, naquela empresa, já está bom demais. Não. A gente sempre vai ter que estar olhando para ver se tem alguma coisa errada, para estar sempre melhorando. Por isso que é um ciclo, sempre em busca da melhoria contínua do processo. Cuidados ao aplicar o método PDCA. Só passe para a fase fazer depois de ter se dedicado exaustivamente à fase planejar. Então, a gente só pode ter a ação, executar algo depois que planejar bastante, tá certo? Para não correr o risco de passar para uma etapa de ação e dar errado. Então, o planejamento foi todo por água abaixo. Então, por isso que ele fala em se dedicar exaustivamente à fase planejar. Caso perceba que na fase agir está havendo um excesso de repetições e tentativas, retornar à fase planejar. Quando a gente está na fase da ação, se você notar que está tentando, estou repetindo e não está dando certo, então a gente volta lá no planejamento para saber o quê? Onde é o problema raiz, porque muitas vezes acha que o problema raiz é em determinado assunto e não é. Então, quando o problema raiz não foi encontrado, a gente vai ter as consequências lá na ação, no agir, tá? Então, a gente vai ter que voltar para a fase planejar para poder descobrir o problema raiz. Evite um curto-circuito no ciclo, foi até assim comparando com a lâmpada. Pulando fases ou não se dedicando tempo suficiente aos questionamentos e busca dos porquês, que são os 5W, né? Ele está dizendo que não pode se precipitar, o tempo é curto, a gente tem tempo para isso não dentro de uma empresa e pular as etapas. Porque se você pular a etapa do ciclo PDCA é pior. Porque quando chegar lá no agir, pode dar tudo errado e a gente vai ter que de toda forma voltar para o pleno, para o planejamento, para, novamente falando, descobrir o problema raiz, a causa do problema. PDCA, gente, exige dedicação. Muitos se iludem ao aplicar o PDCA, acreditando que é uma ferramenta que não exige trabalho dedicado e minucioso. Dentre os erros mais comuns, podemos destacar falta de fundamentação ao responder os 5 porquês, que fica onde? Lá na frente, no planejamento. Análise de cenários incompleta, é o que eu falei, às vezes, não vai demorar muito tempo, a gente vai perder tempo, acontece isso aí. Treinamento ineficiente ou muito rápido, ou então vamos passar para outra etapa já para a ação, os colaboradores já estão treinados e às vezes nem pergunta se eles estão seguros que vão fazer aquela ação daquela etapa de correção do problema. Treinamento ineficiente, como eu acabei de falar, registros incompletos, medições imprecisas e padronização pouco detalhada. Aqui só é referência, do Venk, quem quiser pode dar uma olhada lá. E dessa forma, gente, acabamos aqui o ciclo PDCA. Eu quero que vocês estudem bastante, porque é um ciclo que vocês vão ver muito em administração. E, como eu falei, um assunto puxa o outro, que nós vamos ver Ishikawa, vamos ver os 5 Ws nós vimos aí. Então, eu espero que vocês tenham bons estudos, tudo de bom para vocês. E até a próxima aula, se Deus quiser.